Então, pronto, obrigada. De nada. Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. E, como sempre, nossas voluntárias, né? Nós somos as voluntárias que estão conduzindo esse grupo de estudo. Eu, Karina, front-end, migrando, já estou há muito tempo na área, acho que mais de 10 anos aí, e a gente está sempre se descobrindo, né? Darlene aí também vem da área de programação, tá já atuando na parte de UI UX, e Ludmila também, que aí eu tenho um prazer de falar do Ludmila, porque a Ludmila era nutricionista, entrou no grupo de estudo de front, fez grupo de reprograma e se descobriu na parte de UI UX, então é para todo mundo, né? Eu acho massa isso, porque ela veio de uma área totalmente assim, ó, ela deu um giro 360 graus, assim. Montanha-russa. Uma A montanha-russa, minha transição de é a carreira. montanha-russa lá da Europa, assim. E tudo Bem, isso desde o ano passado, não foi, Karina? Eu comecei no ano passado, decidi migrar. E a gente começou o grupo de estudo no meio do ano e iniciei como UX UI em fevereiro, junto com a Darlene. e vamos só rapidinho aqui saber o que é o Morro Code, todo mundo, que tem muita gente nova que pegou um link, não sei de quem é esse grupo de UX, onde é que está, o que é o Morro Code? O Morro Code, gente, é uma organização global que a missão dela é inspirar as mulheres que se destaquem na área de tecnologia. A nossa visão aqui, a nossa é que a gente crie, né, um mundo mais diverso, onde as mulheres realmente se destaquem, se representem como engenheiras e líderes técnicos no mercado, né? Isso é a nossa missão, tá? É uma organização global, 290 mil membros, 134 países. Isso significa que aqui e agora, em vários desses países, estão acontecendo encontros que justamente, se eu quero impactar, eu tenho que justamente, isso aqui é uma forma da gente impactar, né? Tá conversando, debatendo, trocando ideia. Então, tá acontecendo aí em vários outros países. E a oportunidade também de você compartilhar para alguém, um colega que você, enfim, um desses países aí podia compartilhar e participar da rede. Código de conduta, o Amo Code é uma comunidade inclusiva, todo mundo pode participar, independente de sua linguagem de programação, de crença, de afiliação política, de religião, o que for. Aqui é uma comunidade de mulheres, mas todas as pessoas aqui, os homens, todo mundo é muito bem-vindo, e isso é muito importante por ser uma comunidade global, né? A gente tem que ter esse código de conduta por questão de segurança nossa também, e se você quiser dar uma olhadinha mais, vai lá no site www.code of Conduct. E o amo.code/digital fica por dentro de todos os encontros que está acontecendo em vários países. Então, entra lá e aproveita e treina o listening, né, no inglês. Todo mundo falando inglês, é muito legal. Muito importante, torne-se membro da comunidade. Vai lá no site, sign up, e coloca lá seu membro, e vai estar... você fica realmente, oficialmente, sendo um membro da comunidade, né? E você fica recebendo uma newsletter semanal com muita oportunidade de emprego, de bolsa de estudo, de outros eventos, de ticket, de outros encontros que acontecem, enfim, é uma forma de você ficar por dentro da organização global, entendeu? E aqui, a nossa rede de Recife, estamos há 7 anos e fizemos já muita coisa aqui, muita coisa. E o nosso grupo de estudo de Hello X é justamente para todo mundo, para quem está iniciando, para quem já tem experiência, para quem tem experiência já pode ajudar a gente, né? Os encontros são quinzenais e 2 vezes ao mês, né? Uma coisa bem legal. A gente deixou aqui para a gente se conectar e manter, como a gente se encontra 2 vezes ao mês, então a gente tem um Gitbook, que esse Gitbook é como se fosse um caderno lá, onde todo esse assunto dos outros meetups e desse estão lá no Gitbook, né? Então você pode acessar o Gitbook e você vai ficar por dentro. Então, essa semana, foi ontem, uma pessoa lá no Slack veio falar comigo no privado e falou: Karina, eu perdi os outros encontros. Eu disse: não tem problema. Deu o Gitbook para ela, eu disse: olha lá, tem tudo que a gente já estudou, tudo que a gente já viu, o link do YouTube, dos outros encontros, está tudo lá.
Ah, então pronto. Então eu vou conseguir acompanhar. Isso é bom. O Figma, que em breve, se a gente for, a gente vai ficar mais na frente, né? Essa parte de UI, a gente pode divulgar os nossos trabalhos. E o Slack é o nosso canal de comunicação. Então, hoje a gente vai falar sobre desse problema do design thinking, né? A parte de definição, o problem statement, né? Que é a definição do problema, how might we, o diagrama de afinidade e o X-Canvas e a parte de blueprint. São técnicas justamente que a gente vai abordar aqui, trocar uma ideia, como é que a gente pode, dentro dessas técnicas, definir realmente qual é o problema que a gente quer solucionar. Então, eu passo para a Darlene. Bom, e para iniciar, hoje a gente vai adentrar então na etapa de definição. Algumas pessoas também chamam durante o dia a dia de etapas de análise. E antes, né, de passar pela definição, a gente vem da parte de discovery, né, que é a parte de empatia ou imersão, que também é chamada aqui no dia a dia de trabalho. E o que é essa etapa de definição? Depois que a gente passou pela a parte de empatia, que é a descoberta do problema através de pesquisa desk, de pesquisa qualitativa, quantitativa, entender, né, a necessidade desse usuário, a gente colhe todos esses dados que é feito na primeira etapa, que é a empatia, e passa pela definição. E é aqui, né, que a gente vai colher e separar os insights que foi trazidos, né, da nossa parte de empatia. E a parte de definição, ela é responsável, né, por colher esses dados de forma objetiva, estabelecer os padrões que a gente precisa entender e também descobrir qual é o problema que a gente vai solucionar. Porque eu vou dar um exemplo de um produto que já está no mercado. Digamos que você está querendo trazer uma melhoria de navegação ali de um menu de um determinado site. E ao fazer pesquisa com o usuário sobre como é que está sendo para ele acessar aquele menu por uma tela mobile, você descobre que ele vem questionando de alguns outros problemas dentro desse site, né? Então ele questiona que ele não consegue encontrar o menu, que a página demora para carregar, que quando ele vai para a página 2, o menu não aparece para voltar para home. E aí são alguns problemas, né, que você encontra dentro do processo de empatia, que é essa descoberta. E a etapa de definição, ela vem com esse objetivo de você agrupar os dados que foi colhidos da etapa anterior, né? Então, ela é uma etapa bem simples, mas também muito objetiva, porque é o momento em que a equipe se junta para definir qual problema eles vão solucionar. Durante o dia a dia de um processo, pode ocorrer, sim, de se é um problema que a gente quer resolver do zero, a gente consegue trazer 2 ou 3, porque a gente está criando um produto, né, desde o início, mas geralmente quando a gente vem com um backlog, né, com uma questão única para se resolver, esses dados ele consegue filtrar e separar qual vai ser o foco, né? Daquele problema que a gente tem, quais são os dados que vão ajudar a gente a seguir com esse processo. Então, ele auxilia a compreensão desse problema e possibilita soluções inovadoras. Sobre a etapa de definição, gente, é bem isso, e eu tenho uma frase que eu gosto que é como ajudá-los e deixá-los mais confiantes, né? A etapa de definição, ela vai sempre vir com esse objetivo, porque vem muitos dados, vem muitas informações, e a gente pode se perder querendo olhar para o todo, né? Então, quanto mais confiante a gente tiver desse problema e mais claro a gente tiver dos dados que a gente tem, essa etapa de definição ela é primordial para as etapas que vão vir adiante, né? Que é a parte de ideação e prototipação, que é a parte que você já segue com certeza do problema que você quer resolver, né? E você volta só para ajustar detalhes. Então, é nessa parte que você define de fato esse produto e serviço e de como toda a equipe vai seguir, né? Durante o processo de design thinking. Cá, pode pular, por favor. Bom, e aí
É, a gente Alguém vai... tem alguma dúvida? Desculpa. Eu acho que não. Então pode continuar, Cá. Tá ótimo. Então, eu vou falar aqui de uma das técnicas, né? Como ela falou, é para a gente realmente descobrir. Eu vejo isso como se fosse assim, eu vejo o X como se fosse daqui a pouco a gente vai estudando, a gente, cara, eu vou ser uma investigadora, né? Vou ser uma detetive para descobrir esse tal desse problema, como que eu posso resolver. E aí a gente, sim, mas como? A gente tem que entender essas técnicas, né, que o pessoal fala, que tá, são muitas, gente. A gente vai estudando o Excel, é tanta coisa, mas a gente sabe que tem os principais, né, que são mais usados hoje no trabalho. E aí, esse problem statement, eu achei ele muito interessante, porque ele é uma forma justamente da gente resumir ali é, a gente realmente definir ali, encontrar de tanta informação que a gente vai ter numa pesquisa ou num teste de usabilidade, a gente ali conseguir ali pegar, resumir de uma forma muito clara qual é realmente os pontos problemáticos, seja de uma jornada no aplicativo, seja dele estar usando um produto já, é uma forma da gente definir isso, porque a gente tem com muita informação naquela pesquisa, é tanta informação que se não ficar uma forma muito clara, a gente não vai compreender. Então, aí tem essa definição do problema. Então, qual é a nossa função, né? Como é que é justamente isso? Encontrar esses pontos problemáticos. Por isso que eu falo que nossa, eu estou me sentindo investigadora de problemas aqui. A gente tem que gostar de problema. E aí tá, beleza. Como é que faz essa definição né, do problema, essa declaração do problema aí? Então, existe uma estruturazinha que a gente pode criar essa declaração do problema utilizando 5W e 1H, que é justamente o quê? É como se a gente fosse querendo fazer essas perguntas, e a gente vai respondendo, a gente vai refletindo e vai respondendo. As respostas que a gente vai dando, a gente vai meio que já descobrindo aquilo ali, né? Então, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso ajudar isso? Aonde é que está acontecendo? Quem é? Né? Então, está em inglês, porque a maioria de algumas coisas de leitura é em inglês, né? Da parte do X. Então, o 5W é o who, what, where, when, why. E o how, né? Que é o último, o H. Então, quem é que está enfrentando o problema? Quem é a pessoa, né? What é o quê? Quais são os pontos problemáticos? Aonde é que está ocorrendo isso, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui de um projeto que eu estou fazendo, e eu tive que fazer alguma coisa nesse tipo, de um aplicativo de cafeteria e o outro de um chatbot, né? Então, é como se eu estivesse ali fazendo uma descoberta. Então, quando isso está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que está afetando, por que está afetando do meu usuário não conseguir fazer um pedido numa loja do e-commerce, ou finalizar uma compra lá no iFood, seja lá o que for, né? E como, né, como os usuários estão alcançando os seus objetivos, né? Então, isso é muito importante a gente fazer essa estruturazinha, essas perguntas aí, e a gente tem um documento aqui bem simples, que é esse aqui. Show. Eu botei o nome da Darlene para ficar tudo aqui no... Assim, para não botar o nome da pessoa lá do negócio, eu disse, vamos fazer todo mundo da Darlene, depois eu boto o Ludmilla, depois eu boto a fulana aqui que estiver participando, e a gente vai. Mas isso é uma forma muito visual, simples, que, tipo, se eu mostrar isso para a Ludmilla e para a Darlene, que a gente está trabalhando num projeto, vai ficar muito claro para elas entenderem, Karina, a dor é essa aqui, o problema é esse. Fica muito mais visível, fica muito mais claro, porque são tantas informações que a gente não deixar uma coisa resumida e clara. Eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu não conhecia essas técnicas, e dentro de comunidade, dentro dos projetos, eu recebi os feedbacks das pessoas, mas como é que eu vou trabalhar com essas informações? E, às vezes, até as ações que eu pudesse tomar, realmente eu fiz a pesquisa, mas eu não sabia o que eu ia fazer com aquela informação, entendeu? Então, entender
como você pode extrair isso aí usando essa técnica, eu achei muito bacana. Então, aqui, a Darlene é front-end, o UX Engineer, estou falando de quem? Da característica. Então, poxa, a menina, né, que é da área de tecnologia, ela é realmente a pessoa de tecnologia, uma pessoa realmente uma vida agitada, dia a dia e tal, e vamos dizer que ela está lá no trabalho dela, ela usa um aplicativo, só que ela quer realmente, ela precisa, né, voltar em uma hora, precisa pedir uma comida lá para todo mundo, só que em grupo, né, não de forma individual. E o aplicativo não está dando essa opção de uma vez só, e aí, o que isso está afetando? Está demorando e está tomando tempo da Darlene. E isso, a Darlene é uma pessoa ocupada. O que vai acontecer? Ela vai deixar de usar o seu produto, o seu aplicativo. Ela pode encontrar outro que vai ter esse recurso. Então, isso é uma forma de toda aquela informação da pesquisa ou de um teste de usabilidade, é como se eu estivesse ali extraindo isso e coloquei aí realmente para eu poder encontrar. E interessante que até pra gente pegar ali da parte de empatia, aqui a gente tem a visão de um app, então eles já têm uma persona e esses dados foi colhido dessa persona. Então é um perfil, por exemplo, uns dados de alguns perfis ali similares, né, de pessoas, por exemplo, eu tenho 29, então todas as pessoas de 29 aos 32 anos, solteira, que moram sozinhas, trabalham e querem receber comida de forma mais acessível, estão tendo esse problema, né? Então, vem ali da persona, né? Então, ele recebeu aquele dado através da pesquisa e provavelmente isso pode ter surgido, né? Um pouco dessa necessidade do pessoal de produto ter identificado que ou eu tenho desistido na hora da compra ou eu passei a comprar menos. O que aconteceu? Que a Darlene, que comprava todo dia, agora está pedindo menos no app. Então, através desses dados também que vem da área de produto, que estão ali analisando, acompanhando até onde a pessoa vai ali naquele funil, que vem também a necessidade de solucionar esse problema, né? E isso que a Karina, ela apresentou, ele é muito importante, porque quando você vai definido tanto a área de produto, gestão de projeto, as áreas envolvidas que vão trabalhar com você ali no dia a dia, que vão fazer esse acompanhamento, eles vão ter clareza da proposta que você vai levar. Pode continuar, cara. É isso. Alguma dúvida aqui, meninas? Alguma coisa? Quer falar? Tá tudo ok. Tá. E aí, outro que eu adorei, assim, eu gostei muito desse diagrama de afinidade, que é o seguinte, gente. Esse diagrama de afinidade é maravilhoso, porque quando você fizer aquela pesquisa, sabe assim, aquele monte de informação, a definição do problema é muito bacana também. Só que a definição do problema eu faria um pouco assim, quando eu receber a persona, e já fazer esse filtro aqui do diagrama de afinidade. Ele é muito bacana isso, eu adorei, porque me ajudou muito nas pesquisas que eu fiz do meu projeto, tá? Isso aqui é um projeto de um chatbot, tá? Do curso que eu estou fazendo todo um fluxo de uma chatbot de um mercado local, tá? E aí eu fiz o teste de usabilidade dele. Dentro desse teste de usabilidade eu fiz um questionário, que era o quê? Olha, eu quero ver se você consegue chegar, abrir o aplicativo, ir lá, conversar com o robozinho, fazer o pedido, tal. E o que acontece? Eu recebi um monte de respostas das pessoas que fizeram o teste. E o legal foi que, de tantas aquelas informações que a gente recebe no Google Docs, né, que a gente vai baixar na planilha, tudo, como é que eu vou organizar aquilo ali? E o diagrama de afinidade vai fazer isso para você. Você vai ler todos os dados da sua pesquisa, o primeiro passo é esse. Vai criar esse quadrozinho aqui de notas, tá? E aqui você vai o quê? Criar categorias, grupos. Então, aqui eu coloquei o quê? A jornada do início, que ele vai fazer a compra do produto, né, para iniciar o aplicativo até finalizar. Foi esse processo. Então, eu criei categorias por cada um, porque eu fui separando, né? A pesquisa eu fui separando. Vamos agora no processo de compra. Você conseguiu fazer isso? Eu tive as respostas. Isso aqui embaixo são as respostas das pessoas que eu tive, né? E aí eu fui colocando, ou seja, tudo funcionou muito bem, né? Eu senti realmente que
é muito rápido fazer a compra. Só que teve aqui, ó, eu senti que faltou uma opção de retornar no menu. O meu aplicativo não estava voltando. Então, isso aqui já no processo de compra. Essa parte aqui da conta do usuário, né, da configuração, já teve outra. Então, eu fui colocando, tá vendo? Vários post-its embaixo. Então, eu criei o grupo Checkout Process, finalizando a compra. Então, aqui foi testes e feedback das pessoas no processo de finalização de compra, né? Aqui já foi um outro feedback no processo, ele comprando não pelo chat, comprando pelo site. E assim, teve algumas notas que foram muitas respostas parecidas. Aí o que eu fiz? A gente filtra para não ficar igual, repetitivo, e a gente meio que já vai filtrando isso e vai deixando, porque de repente, eu não consegui retornar, a outra pessoa também colocou a mesma coisa, então eu já tiro, só coloco uma, meio que a gente estivesse organizando isso, vai filtrando e vai definindo, né? Então, essa é uma forma. E aí, o que acontece? Você fica com uma visão muito assim, clara da coisa, parece que aquela bagunça de tanto de informação parece que fica mais resumida, fica mais claro, e aí você tem isso, e a gente está trabalhando num time, é muito bacana, porque fica muito claro para todo mundo, né? E aí a gente vai junto trabalhar, então o diagrama de afinidade para mim foi assim, foi maravilhoso, eu adorei. Quando eu descobri que tinha isso, eu disse, ai meu Deus, quando eu sabia isso mais tempo? Porque já tinha me ajudado tanta coisa, né, gente? Então, assim, mesmo na parte do UX, vale a pena a pessoa entender essa parte de diagrama de afinidade. Então, agora eu vou passar para Ludmila, que vai falar sobre o How Might We. É isso. Oi, pessoal. Eu vou falar sobre a técnica, né, do How Might We, que quer dizer como nós poderíamos, né, em português. E ela é uma ferramenta que serve para que a equipe enxergue de uma maneira mais positiva as dores que foram apontadas durante a etapa de empatia e pesquisa. Então, o que acontece? Em cima, né, da visão positiva dos problemas, vai ser mais fácil identificar as soluções possíveis para eles. Então, como é que começa, né, esse processo? Todas as perguntas, né, vão ser formuladas em cima desses problemas, e essas perguntas devem buscar maneiras de solucionar aquele problema, né? E todas elas devem começar com como nós poderíamos fazer X coisa, resolver X coisa. Então, todos têm esse como nós poderíamos. E o como vem muito para dar essa possibilidade de que sim, existem oportunidades de resolução daquele problema, né? O poderíamos quer dizer que não há uma obrigatoriedade de resolução naquele momento, mas é válida pensar, né, em como poderia resolver. E o nós quer dizer que todos ali da equipe, sendo designers ou não, podem contribuir com insights, né, de resolução para aquele problema. Então, o que acontece? Como é que a gente pode montar de fato ele? Tu passa, Karina, por favor? Passo. A gente pode disponibilizar uma lousa, né, ou algum frame, né, numa ferramenta online. E ali a gente pode dividir, né, em colunas. Essas colunas vão estar ali para facilitar o agrupamento de acordo com perguntas semelhantes, né, em cima de um problema semelhante. Então, a gente pode fazer o agrupamento e colorir, né, esses post-its. E também para facilitar uma etapa de votação, né, que é muito utilizada depois dessa técnica, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai montar essas perguntas, a gente entrega os post-its para a equipe, né? Todos que estão ali participando. A gente entrega post-its ou a gente cria post-its, né, para eles aqui na ferramenta online e pede para que cada um em silêncio vá pensando em perguntas resolutivas para aquele problema. E o importante antes de começar essa etapa, né,
essa ferramenta aqui, é importante dizer à equipe, né, quais são os problemas mais significativos que foram coletados na etapa de pesquisa. Então, por exemplo, digamos que a equipe de design já fez, né, a dinâmica que Karina apresentou, já sabe quais são os problemas, então está na hora de envolver o time e pensar em como nós poderíamos resolver esses problemas através dessas perguntas que nos fazem refletir. Então, é importante seguir, né, algumas etapas, como ser sempre positivo, né? Então, utilizar verbos positivos. Então, como nós poderíamos aumentar o engajamento? Como nós poderíamos agilizar uma solicitação, né? Como nós poderíamos diminuir o tempo de espera, evitar, né, perguntas muito vagas, né? Evitar escrever perguntas muito vagas, porque senão você vai perder tempo. Quem escreveu vai perder tempo explicando, né, a sua ideia para o time, e o intuito não é esse. Então, a gente tem que escrever uma pergunta nem muito específica, né, nem muito detalhada, mas também não muito vaga. A gente tem que pensar que o ideal é ter pelo menos umas 10 perguntas no máximo, né? Também vai depender da quantidade de problemas e depender da quantidade de time, mas é importante também não fazer uma quantidade muito grande de perguntas, porque senão vai ficar difícil para filtrar, né? E é importante também pensar em paradoxos. Então, como eu posso aumentar o engajamento de uma página sem ser inconveniente para o cliente? Então, é interessante também trazer esses paradoxos, né? Porque às vezes você está pensando numa solução, mas que pode trazer um outro problema ali. E quando o time escrever todas essas perguntas, é importante fazer essa filtragem aqui, que é observar se todas as perguntas elas estão baseadas na percepção do problema que foi apresentado, né, no início da dinâmica, ver se ela rastreia o resultado desejado, né? Então não adianta eu dizer que o problema é falta de engajamento e a pessoa escrever como nós poderíamos entregar o produto do cliente em casa. Então, ele está fugindo do escopo lá do projeto. Ver se elas estão escritas de forma positiva, ver se elas também estão amplas o suficiente para garantir, né, que surjam ideias criativas, porque você não pode escrever essas perguntas já induzindo a solução. Então, não posso escrever nós poderíamos criar um app. Não, eu já estou ali nessa pergunta, eu já estou definindo o que seria um app. Então, não posso escrever dessa forma, né? Já induzindo a solução. E a partir dessa filtragem toda, a gente vai fornecer adesivos, né? Ou criar bolinhas, né? Para a pessoa aqui. E cada um silenciosamente vai votar nas perguntas que acha mais promissora para resolver aquele problema. Então, todo mundo vai votar em silêncio, você pode votar, você pode dar mais votos, né, para uma pergunta só. Então, nossa, eu gostei muito dessa. Então, eu quero dar 2 bolinhas para essa. Sim, isso é possível. Você pode votar também nas suas próprias perguntas e depois de toda essa votação em silêncio, vão ser eleitas ali as perguntas norteadoras para a fase de ideação, né? Que é a próxima etapa do design thinking. Até falando um pouco, geralmente nessa dinâmica a gente sempre tem um facilitador, que é a pessoa que ela coloca um time, por exemplo, dá 5 minutos para a dinâmica 1, 5 minutos para a próxima dinâmica, porque o tempo também ele é muito precioso e para não ocorrer o desvio do foco, da pessoa se empolgar ou todo mundo ficar ali demorando tempo demais também para escrever a pergunta, a gente sempre tem alguém que coloca esse time ali para você conseguir também produzir dentro da expectativa, né? Daquele projeto. Hoje a gente utiliza bastante o Miro, eu acho que com os trabalhos home office hoje é utilizado bastante, e lá a dinâmica ela acontece dessa mesma forma, né? Mas os post-its a pessoa consegue ali colocar, dependendo da dinâmica, o pessoal coloca uma musiquinha de fundo enquanto o pessoal vai escrevendo, então
É basicamente isso mesmo que a Lud colocou. Mas pode continuar, Lud. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Eu, particularmente, gosto de utilizar essa ferramenta nos meus cases particulares, né, cases de estudo para portfólio. Ajuda bastante, né? Então, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa dinâmica. Inclusive, essa parte aqui da votação em silêncio, algumas pessoas optam, né, por utilizar, mas não é obrigatória, até porque essa é uma outra técnica chamada dot voting, mas eu acho que ajuda bastante, né? Se todo mundo puder dar sua opinião ali e votar silenciosamente e dali serem eleitas, né, essas perguntas. Eu vi que está todo mundo entendendo aqui, está todo mundo tranquilo, então, próximo slide. UX Canvas. Eu, particularmente, não conhecia tanto essa ferramenta até precisar trazer para vocês, né? Mas é porque ela é uma ferramenta relativamente nova. Ela surgiu, né, da necessidade do time de design conseguir alinhar a expectativa do cliente, né, junto com a visão do problema centrado no usuário. O Canvas em si, né, ele é uma ferramenta de negócios, digamos assim. Eles pegam muitos dados, né, o diagrama do Canvas, né, Canvas de negócio, eles pegam muitas informações que envolvem o produto, né? Então, que envolvem custo, envolvem as áreas que vão atuar ali, quanto tempo vai durar. Só que essas informações não são tão pertinentes para um time de design. Então, por isso, né, que eu não lembro agora o nome das pessoas, mas foram designers que criaram essa ferramenta UX Canvas, que ela traz perguntas, né, mais voltadas para o design. Então, nesse diagrama aqui, eles conseguem confrontar, né, a visão, né, e informações do usuário junto com a visão e informações do cliente, sendo ligadas pela proposta de experiência, proposta de solução para resolver aquele problema. Então, o que acontece? É muito comum que o cliente queira meio que definir como vai ser a solução. E isso não é o correto, porque muitas vezes não é a pessoa do cliente que vai usar aquele produto, é o usuário dele. Então, ele não pode, né, dar a visão dele, né, da solução, digamos assim. Então, essa ferramenta aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que o meu cliente queira fazer uma área para os usuários dele poderem solicitar, né, abrir solicitações para resolução de problemas, né, em um portal. E aí, digamos, o objetivo do cliente. O objetivo do cliente vai ser resolver, né, os problemas desses usuários sem que eles precisem ligar para o call center, certo? Então, a gente vai colocar aqui nesse diagrama. O cliente, então, quem é o meu cliente? Ah, meu cliente é uma loja de roupas femininas que vende para todo o Brasil. E os requerimentos, né? Quais são os parâmetros que o cliente exige no projeto? Então, o cliente quer que seja uma ferramenta online, quer que seja um formulário flexível, né? Onde a pessoa possa realizar vários tipos de solicitação e o formulário se adaptar à medida que ele vai setando lá a escolha dele. Então, esse lado aqui é o do cliente. O lado do usuário, né? O que meu usuário quer alcançar? Ah, o usuário quer resolver o problema dele. Ele quer resolver a questão de quando o produto dele não chega, ele quer abrir uma solicitação lá de reembolso. Então, ele não quer ligar para o call center, ele quer resolver ali e quer acompanhar aquele produto. Então, quem é o usuário? O usuário já foi definido lá na etapa de empatia, através das pesquisas, e a persona, ela pode representar esse usuário aqui. E os cenários de uso e pontos de contato seria o usuário, ele vai entrar em contato quando ele acessa o portal, né, e quer fazer uma reclamação.
ele pode também ligar para o call center, então ponto de contato com a empresa. Ponto de contato com a empresa, esse usuário, se a empresa tiver uma loja física, ele ia até lá na loja fazer uma reclamação, abrir uma solicitação. E aqui embaixo são os recursos e pessoas, né, quem vai estar envolvido nesse projeto, então aqui vai ser definido, e o artefato, ideia, é aquilo que a gente conseguiu pensar para resolver o problema. Então, sim, a gente vai pensar em fazer um formulário e essa pessoa vai poder acompanhar o status. E aqui no meio a proposta de experiência. Então, esse diagrama aqui, ele deixa mais alinhado, né, para o cliente, para todas as áreas envolvidas, quem é esse usuário, né? E para o time de design, ele consegue enxergar tanto o usuário como a visão da empresa e todos estão ali alinhados. Então, isso facilita, né, numa reunião, a gente apresentar essa ferramenta, todos ali vão entender facilmente. E também quando o time contrata, né, novos funcionários, digamos que o funcionário chegou no meio do processo, ele consegue facilmente aqui entender o que ele está fazendo ali, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Eu confesso que eu nunca utilizei, mas depois que eu fui estudar para trazer aqui para vocês, eu vi que ela pode ser bastante agregadora, né? Então, para resolver nossas dores, que é a questão de alinhamento. Como a Darlene falou, né? Isso é fundamental em um projeto. Eu gostei, viu? Você não conhecia, não, Ludmila, o Xcanva. Eu gostei Ela muito, vai ficando porque eu mais acho que popular. ela dá muito, só uma pergunta, ela dá muito aquela questão, se a gente vai trabalhando num projeto, para a gente se alinhar ao time, mas é ligada numa coisa mais interna, né? Que eu entendi? Sim, é porque às vezes digamos, a gestão de projeto, a área de negócios, cada um às vezes vai ter uma visão, né, Uhum. diferente do produto e cada um vai ter uma expectativa diferente. Então, se a gente não está alinhado, quando o pessoal de design chega para apresentar uma proposta de fluxo, um wireframe, termina gerando uma confusão, porque cada um vai querer uma coisa, né? Ah, sim, sim. E é muito importante nessa etapa de definição deixar todas as áreas envolvidas de fato alinhadas, né? Em questão de expectativa, em questão de recursos, né? Então, nós temos recursos técnicos, nós temos recursos financeiros, sim, nós temos e vamos continuar com essa ideia. Então, é muito importante ter esse alinhamento, porque é muito comum o projeto ser bloqueado por falta de mapeamento. Então, essa Sim. ferramenta é muito importante para E, alinhamento. um ponto assim muito importante que eu até enxergo da ferramenta é que às vezes o escopo ela vem de um jeito e quando vai apresentar para o pessoal da área de produto em si, eles dizem que não é isso. Então, e quando você tem uma reunião que você está lidando com liderança, não vai só o PO, vai PO, vai gerente, vai pessoas de áreas que não acompanham o design, que não acompanham o desenvolvimento no dia a dia, porque ele é a pessoa, por exemplo, que cuida ali de vendas. Mas ele entende do produto, ele vende, ele faz a propaganda ali junto com o time de marketing, e quando vem pedindo, né, geralmente a solução de um problema não é um desenvolvedor quem traz, é realmente essas pessoas que estão acompanhando esse usuário no dia a dia, estão colhendo dados, feedbacks, que às vezes a pessoa dá ali no aplicativo na App Store, reclamações pelo Reclame Aqui, do serviço, do produto, então facilita bastante esse processo de alinhar e também de apresentar o que de fato vai ser levado, né? Então, se tiver alguma questão que, digamos que entre o PO e entre o gestão de produto não ficou alinhado, aí volta, isso é conversado entre eles, mas essa ferramenta auxilia até mesmo para eles entenderem se tá todo mundo seguindo na mesma página, se todo mundo tá levando a mesma proposta, se todo mundo tá enxergando o valor do mesmo problema que a gente está querendo solucionar. Uhum. Legal. Deixa eu passar para o próximo. Posso passar, Ludi? Mais alguma coisa a acrescentar? Eu vi que o pessoal entendeu, né, gente, como é que funciona essa.
essa ferramenta. E aí, Darlene. Eu... Sim, gente, a minha irmã ainda tá trabalhando aqui. Então vocês vão ouvir, eu acho que a vozinha dela aqui de fundo, ela estendeu hoje. Mas eu vou trazer aqui um tema que é o design de serviço. Eu trouxe ele para ficar mais claro uma próxima técnica e a última que vai ser apresentada aqui no nosso grupo de estudo. Mas para entender sobre a técnica que a gente vai apresentar, que é o blueprint, eu quis trazer o design de serviço, né? Que o designer, a função dele é de identificar a necessidade de todas as partes interessadas e atores em um serviço, tanto o cliente quanto os prestadores dele. Ou seja, esse design de serviço ele olha para todo o campo, né, da visão de negócio e a função dele é melhorar a experiência desse colaborador, né, ou desse usuário, desse gerente. Isso vale tanto para empresas, tá? Essa área de design de serviço, ela não só está interligada à tecnologia, ela é implementada em processos de supervisão, gerente de projeto, pessoas que estão querendo estruturar uma empresa focada em diretoria, atendimento, querendo reorganizar organizações empresariais. Então o designer de serviço ele tem esse foco amplo e também, né, focado aqui para UX, trazer a experiência do usuário. Eu queria trazer essa introdução para vocês, para falar que geralmente essas pessoas que estão focadas mais para o digital, ela tem uma pegada mais de product designer, ela é especialista tanto em UX quanto em UI, porque ela faz um mapeamento, né, tanto da visão de empresa, de como funciona um fluxo, digamos, de um site, tanto o que está pelo front-end, back-end, quais são os feedbacks que, ao navegar, é enviado para esse cliente que clica no botão. Então, ele tem essa visão técnica, né, do produto da empresa e da visão da experiência do usuário e a jornada dele. Ele clica no botão de login, ou qual é a página, a próxima página que ele acessa. Ah, se ele para aqui, por que que ele parou? Então, o designer de serviço, ele vem com essa função de trazer essa melhoria, tanto das pessoas, né, e de projetos e organizações. Cá, pode pular para a próxima página, por favor. Obrigada. E eu vou trazer a última técnica, que é o blueprint. Essa técnica eu acompanhei há pouco tempo com uma colega de trabalho que ela estava querendo implementar num processo de um projeto novo que ia ser lançado, que era o de biometria, e ela sentiu essa necessidade do mapeamento do serviço, partindo da visão do cliente. A visão técnica, ela estava bem estruturada, mas a visão do cliente, ela ainda não estava muito clara, né? Então, o blueprint, ele vem com essa representação visual de processos e fluxos, né? Ele até lembra um pouquinho a questão do mapa do usuário, mas a diferença é que ele aborda tanto as questões técnicas quanto as questões do usuário. Então, a gente está focando nele, mas ali está descrito, por exemplo, o que precisa melhorar nesse serviço, se vai precisar redesenhar esse serviço, por que vai precisar redesenhar. Ele vem como uma prova não só de dados, mas também de mostrar pro gestor ali de produto, para toda a equipe, aonde está acontecendo esse gap, aonde está havendo perda desse cliente dentro do funil. Por que, por exemplo, que quando a pessoa clica no botão enviar o e-mail, ele não recebe no finalizar essa compra? E às vezes são problemas que estão acontecendo e às vezes a pessoa acha que são só questões de desenvolvimento, que é o desenvolvedor ali digitar um código e na verdade a experiência já tá ruim. Pode vir desde o carrinho esse gap, né? De não receber ali o clique do comprar, dele fazer todo esse processo, armazenar no back-end e a pessoa não receber a confirmação da compra, né? Então, o blueprint, ele é uma técnica bastante utilizada com esse foco. Existem vários cenários, nem sempre com essa complexidade
que a pessoa tem de mapear todo o serviço. Às vezes você vai ter só parte de um processo que tem ocorrido a maior desistência de permanecer naquele serviço ou produto, e o designer de serviços, a técnica de blueprint, ela consegue mapear, né? Então ela cria de forma detalhada, contando os minutos daquele usuário, mapeando ali certinho quanto tempo que ele ficou, depois o que ele clicou, se ele voltou 2 vezes pela seta do lado esquerdo da tela. Isso vai ser mapeado dentro do blueprint. Ele clicou no carrinho e voltou, mas não finalizou. Para a gente conseguir entender, então, qual é o problema de fato que está acontecendo e trazer tanto uma melhoria de serviço, de compra, de experiência para esse usuário, mas também da visão de negócio, para a empresa não perder dinheiro de investimento, não perder, sofrer impactos financeiros com esses gaps que geralmente pode acontecer durante um processo, né? Então, tudo que a gente apresentou aqui hoje são técnicas que você precisa ter o feeling para entender aonde ela se encaixa, porque às vezes realmente um blueprint vai ser o ideal, a gente precisa mapear de fato, e isso demanda tempo, demanda equipe, porque você precisa ter um pouco de especialidade para criar isso, e geralmente isso são feito com um especialista da área, junta com pessoas de atendimento, né? É envolvido uma equipe muito maior para fazer. Eu quero entender qual o problema, a técnica de UX Canva para uma apresentação, quando você percebe que durante algumas reuniões tem fugido do foco essas reuniões, a gente vai para apresentar o escopo e as pessoas começam a se conversar, porque um achava que era isso, o outro achava que o problema era outro, o outro achava que o desenvolvimento não ia conseguir fazer. Então, ter essa percepção do que vai ser aplicado no dia a dia, ela vem com a experiência mesmo. Uma coisa que a Lud disse que é muito importante é que vocês tenham o hábito para quem está migrando, de aplicar isso nos seus cases. Eu estou estudando, se eu vou estudar Design Thinking, desde o processo de empatia, vou criar um case. O que eu gosto de fazer? O que eu ia querer produzir como portfólio voltado para a área que me impressiona? É a área da saúde, é a área da moda, é a área da tecnologia voltada para eletrodoméstico. Eu vou montar um case do ferro de passar que queima muito fácil, estraga muito rápido. Então, geralmente é real, gente, pelo amor de Deus, não dura. Ainda bem que eu não uso. Mas você ter a noção do case que você quer levantar e usar essas técnicas que a gente está propondo aqui, apresentando como estudo no dia a dia, vai te dar facilidade de conseguir ter insights do que você vai aplicar dentro de um projeto vida real. Porque para se tornar UX ou UI designer é a prática, né? A gente estuda a teoria, a gente lê conteúdo, a gente troca ideias com nossos colegas, mas é o mão na massa ali quando a gente senta para construir o que a gente precisa dentro do nosso projeto, que é o ponto e o momento que a gente tem dúvidas, que a gente vai pesquisar se aquela ferramenta está fazendo sentido, que a gente descobre novas ferramentas, que a gente mescla as ferramentas, né? Nenhuma delas é absoluta sozinha, você pode, às vezes, utilizar uma e utilizar outra. Eu acho que é isso do nosso design grupo de estudo de hoje. Eu acho que tem aqui o que a Nath falou, né? Acho que a ferramenta é bem completa para entender a jornada do usuário e como ele tem relação com vários momentos e processos do produto e serviço. Exatamente isso, porque às vezes, principalmente quando a gente pega projetos que ele não é do zero, a gente está pegando uma parte dele, a gente está resolvendo um processo que às vezes, vamos chamar, que é o processo carrinho de compra. Mas como é que fica esse usuário? Será que até o carrinho de compra, ele está tendo dificuldade de escolher o produto que ele quer comprar? Ele está conseguindo ler o preço, né? Por que ele tem dúvida no carrinho de compra? E às vezes não está relacionado ao carrinho de compra, está relacionado a etapas anteriores, antes dele chegar naquele processo e de fato desistir.
Então, o Blueprint, ele é muito legal mesmo, porque traz uma visão até mesmo de negócio e todo mundo fica ciente da construção. É um mapa, quase se fosse um mapa do metrô, só que daquele serviço e produto, né? Tem cada ali, ó, para onde você vai e todo mundo tá sabendo aonde, se você se perdeu. Nossa, quem nunca se perdeu, gente? São Paulo, né? Que são linha verde, amarela, e aí às vezes você pega o sentido errado, e isso pode acontecer num site. A pessoa achar que tá tomando uma ação e a gente achando que ela tá tomando a ação que a gente quer e, na verdade, ela tá tomando o caminho oposto, né? Ela não tá conseguindo concluir o que, de fato, aquele produto e serviço tá oferecendo para ela. Eu acho que E é isso. vale ressaltar que essas ferramentas, elas podem ser adaptadas também. Eu, inclusive, uma vez eu mesclei o How Might We junto com Brainwriting, porque o tempo era mega curto e eu precisava que as pessoas gerassem ideias, né? Sem ficar se preocupando muito com o que o outro vai achar. Então, o bom design é isso, assim, você pode mesclar, você pode adaptar para a sua realidade essas ferramentas, né? E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Como ter uma noção da ferramenta para quando vocês estiverem no local de trabalho, vocês pensarem, eita, eu já vi alguma coisa parecida. E aí isso é mais fácil de vocês implementarem. E criem projetos, a gente tem um grupo no Slack que vocês vão receber depois para se inscrever. A Jimene perguntou se vocês tiverem projetos pessoais que vocês estão tocando ali no Miro e quiser compartilhar com a gente, compartilha. Se tiver dúvida de algum processo e perguntar como é que a gente aplicou isso no dia a dia, se a gente já chegou a utilizar também, procurem a gente. A gente não está aqui só para compartilhar estudos, eu acho que para quem está na área também vale trocar uma ideia de profissão mesmo, porque isso a gente faz o tempo todo no dia a dia. Eu puxo meus colegas de UX, de UI, de desenvolvimento, a gente se conversa sobre esses produtos, o que está acontecendo, se alguém já fez aquilo. Eu já recebi muita ajuda para construir, porque era uma técnica nova e eu estava com dúvida se eu estava no caminho certo, então eu puxo alguém ali e falo, olha, tô com dúvida nesse processo. Alguém que já trabalhou com essa ferramenta? Sempre tem alguém que vai falar que já e vai compartilhar a experiência dela. E assim, gente, eu também, né, tô dando aqui meu depoimento agora, como vindo da parte de front, entrando. Eu entendia muito de UI design, né? Porque eu sempre tive, antes de aprender a programar, eu sempre tive um lado muito do design, assim. Só que essa parte de UX, essas técnicas, tudo isso, é tudo muito novo. E eu vou dizer uma coisa, a gente pode falar aqui, mas se vocês não pegarem e não aplicar, é que nem você não fizesse o primeiro Hello World, não fizer uma linha de programação, não vai ficar aquela coisa ali e não vai. Então, tipo, de tanto eu fazer esse problem statement, diagrama de afinidade, persona, pesquisa é uma coisa que eu já estou fazendo, acho que a terceira, eu estou achando melhor na pesquisa, porque de tanta pergunta que eu comecei a fazer, eu também outra coisa, me inspirei nas outras pesquisas de outras pessoas, fui vendo templates, então eu fui melhorando e aí eu já estou com um pensamento diferente. É engraçado isso, é muito engraçado você estudar UX, porque tudo agora que eu olho, já começa um olhar mais assim, observador, sabe, das coisas assim. Então, eu acho que a prática de fazer é muito interessante, realmente vocês, como as me disseram, pega um projeto, uma ideia que você tem. E, tipo, uma dica que eu daria aqui é, tipo, pegar, por exemplo, uma pesquisa, que eu acho que todo mundo faz pesquisa, né, quando está começando. Pega essa pesquisa que você faz para algum outro trabalho voluntário, alguma coisa que você faz. Pega ele e faz essa, por exemplo, diagrama de afinidade. Eu, Karina, achei muito interessante, porque eu fazia muita pesquisa para a comunidade de Meetup, de alguma coisa. Só que eu não sabia, depois eu fui perceber que eu acho que eu não usei tão bem essas informações como eu poderia ter usado se eu soubesse dessa ferramenta, entendeu? E aí você vai fazendo e você vai tendo vários insights ali. E quando você só olha assim aquela pesquisa lá no formulário, lá no que você pega as respostas, fica meio vago. E aí quando você vai aprendendo essas técnicas, você vai
tendo muitos insights, e aí tem muita solução. Então, assim, eu usei ele bastante para o meu projeto de chatbot que eu estou fazendo curso. E eu já estou fazendo outro também, né? Que depois, quando estiver pronto, eu venho aqui compartilhar com vocês todo o meu a minha trajetória aí. Mas assim, é cansativo também, eu tô achando um pouquinho, mas tá valendo a pena, porque eu acho que hoje eu já fiz uma persona mais rápido do que a primeira vez. Eu já fiz uma pesquisa bem melhor do que a primeira vez. Esse Problem Statement, a primeira vez eu fiquei meio assim entender, mas eu fiz assim com aquela coisa, aquela dificuldade, hoje eu já fiz melhor, entendeu? Do outro projeto que eu tô fazendo, né? Para uma E, outra iniciativa. e Então, é muito legal porque a gente começa a voltar um pouco à visão de criança, que a criança ela não tem vergonha de perguntar, não tem vergonha de pesquisar, não tem vergonha de ser curiosa. E isso, quando a gente vai crescendo, a gente vai se meio que se privando, né? A curiosidade fica uma coisa, ai, eu sou adulto demais para perguntar isso. Fica com medo O de achar medo que tá de errar, né? de errar. Essas ferramentas de UX, ele praticamente fala, você precisa errar para acertar, né? A gente trabalha com isso o tempo todo, pegando perguntas que a gente acha que não faz sentido e descobrindo se ela fez sentido ou não. Então, é o legal dessa área e também a gente fica mais criterioso, eu acredito que para o nosso dia a dia, porque a gente começa a se perguntar até mesmo do que a gente faz, né, como seres humanos ali dentro da sociedade. A gente começa a perceber mais o outro na rua ou online, a gente fica mais. Eu sinto que o UX ele tem intuição, porque ele fica mais humano, né, quando a gente trabalha com o problema do outro, a gente sai do nosso lugar e tem que entrar no lugar de empatia. Então, a gente se torna mais humanitário, mais perceptíveis e com o tempo isso vai ficando natural. E até mesmo para conversas, de você perguntar por quê para a pessoa e a pessoa se questionar, porque ela não esperava, né? Isso pra gente vira uma natureza, a gente questionar o que existe para encontrar o que não existe ainda ou melhorar o que já tem. acho que foi Caiane que fez uma pergunta aqui, Foi se Caiane. Caiane, né? Ó, deixa eu falar, eu tô compartilhando o Gitbook da gente. Esse Gitbook, a gente faz com muito carinho, a gente faz o slide, né? Aí a gente pega esse conteúdo, fica bem resumidinho, mastigadinho no slide que a gente tá conversando aqui, tá deixando, a gente tá escrevendo lá para vocês, e links, referências, tem bastante coisa bacana, que a gente vai descobrindo mesmo, e a gente bora compartilhar com o pessoal, vamos, mas vamos criar um local central para isso. Então, tipo, tá aí o Gitbook para vocês estudarem, reverem o que a gente já colocou, né? As coisas, tá tudo ali, Referências, vídeos, referências, tudo. artigos, E ele vai sendo indicações. atualizado à medida que a gente vai caminhando aqui no Mirap. Então, a próxima etapa vai ser Isso. ideação. Então, a parte de ideação vai ser escrita quando estiver próximo ao Mirap. E aí vocês vão poder ver lá todas as etapas de ideação. A gente tá pegando, né? A gente fez empatia, aí tá mastigando empatia. A gente fazendo agora definição, a gente tá mastigando cada técnicazinha e lá colocando. Claro que não é um livro, né? Mas é um livro de anotações do nosso grupo de estudo. E, claro, ele é colaborativo também, se vocês têm alguma coisa. Ó, Karina, eu descobri aqui um negócio estudando, Sim. bota lá. Aí o que vocês fazem? Qual é o nosso canal de comunicação oficial? É Isso o mesmo. Slack. É o Slack, por favor, ele tá meio mortinho. A galera não gosta de interagir. Galera, vocês têm que interagir. Eu pensava que isso era a galera de programação, mas a galera de UX também está muito calada. Vocês têm que interagir, gente, porque essa interação, falando sério aqui, é que dá essa motivação da gente estar numa sexta-feira à noite, produzir conteúdo, estudar, compartilhar. Eu acho, assim, super importante, né? E então interajam lá no nosso Slack, compartilhei aí também o Slack, que tiver dúvida, alguma coisa, ou descobriu alguma coisa, eu acho que Sim. é muito essa troca, não é só a gente estar aqui e vocês Não, ficaram imagina. caladinha e só recebendo conteúdo, não. Ó, vaga de emprego, evento, ticket, tudo que tiver, vocês souberem, vocês vão compartilhando, porque só assim a gente cresce, a gente um ajudar o outro. Eu acredito muito nisso. É por isso que eu tô aqui, né? Então tá aí. Não esqueçam de, sabe de quê? Que é outra coisa super importante que a gente esquece de falar no final.
Vê, a gente é da galera de UX, a gente está investigando as coisas. E a gente também está fazendo uma investigação desse grupo de estudo também, entendeu? Do engajamento do grupo de estudo. Se o grupo de estudo está indo bem, se o grupo de estudo não tá legal, porque as pessoas não estão engajando, está engajando. A gente tem que saber, é como se a gente estivesse fazendo um termômetro aqui do nosso grupo de estudo, né, Flores para Meninas. E a gente fez um formuláriozinho, então responda esse formuláriozinho. Da outra vez tiveram 20 pessoas, só 3 responderam. Aí, aí eu, tipo assim, vou ficar naquelas blogueiras do Instagram, Ludmilla. Gente, só vou soltar receita se vocês fizerem comentário. Curte e compartilha. Mas eu ia até Aí eu comentar. solto a receita, aí eu, ai meu Deus, eu quero essa receita. Eu vou ficar assim daqui a pouco. Eu ia comentar algo aqui que eu não sei se todos sabem, mas como a gente tem feito essa pesquisa dentro do nosso grupo de estudo, né? Fazendo um case, entendendo até para poder melhorar, né? Isso. A gente tentou por 2 vezes ter uma proposta, uma abordagem mais prática, porém não gerou engajamento. É. Então, a gente entendeu que ela estava tomando muito tempo, não estava gerando engajamento. E, inclusive, vocês vão ver aí na pesquisa, né, que a gente perguntou, óbvio que para quem participou, mas para quem não participou, pode responder também o que lhe impediria, né, de engajar em um projeto prático, né? Oh, é porque eu não tenho tempo de colaborar, ou é porque eu tenho receio, né? Ou é porque eu não tenho experiência. Toda a informação para a gente é válida, porque a gente tentou fazer um projeto prático, né, em grupos pequenos, não deu certo. A gente tentou reunir todo mundo em um só para a gente ter um maior controle, melhor acompanhamento. Passou um bom tempo explicando, mas não gerou engajamento. Então, por isso que a gente voltou para esse formato aqui, que é um formato mais expositivo, né, de palestra, de conversa, e continuamos lá alimentando o Gitbook, né? Então, só a E título um. de curiosidade, eita, desculpa, amiga, Uhum. não é só finalizando, é a título de curiosidade mesmo, para entender o porquê que há uma dificuldade de engajamento em projetos mais práticos, digamos assim. Então, por favor, respondam lá para gente. E aproveita também, porque as pesquisas que a gente faz, a cada Miracle, conforme a gente vai evoluindo, as perguntas mudam. E como vocês, algumas estão estudando ou já estão atuando no dia a dia, usem também a nossa pesquisa para identificar se a pergunta ela é qualitativa ou quantitativa, né, dentro do nosso próprio formulário, porque engaja vocês a terem também esse perfil de identificar, é quantitativa, então se eu for fazer uma pesquisa quantitativa, seguindo aquela referência que eu tenho que usar, é aquele tom, é dessa forma que a gente escreve, sem induzir a pessoa, né, a responder o que a gente quer ouvir. Então, eu acho que serve também como modelo para vocês observarem e responderem com uma atenção já de UX. Isso. É, uma outra coisa que, Gimene, minha primeira vez aqui no grupo e vou quando participando, como faço para virar membro de carteirinha. Gimene, tá ali no... Tipo assim, fica nas redes sociais acompanhando a gente. Fica lá no Mirap, que todo mundo se inscreveu. É onde a gente, toda vez que tem um encontro, a gente coloca lá na plataforma. E siga a gente nas redes sociais e aqui no Slack. É essa forma. E para virar membro da organização mesmo e tal, tem um cadastro, vai lá no site do Morro Code e se cadastra, que aí tu vai ficar não só sabendo a notícia de Recife, mas da rede como um todo, né? Assim, é muito bacana. Acho que é isso, né, Acho que menina? é isso, gente. Muito obrigada. Sim, o slide vocês vão receber depois também, mas lembrando que o Gitbook é o que está mais completo, né? Tem referências aqui no slide, a gente só traz um O pequeno resumo resumo. para vocês, até Uhum. para não ficar muito carregado. Mas é isso. Sim, e dúvidas chamem a gente, tá? Somos totalmente acessíveis, gente. Por favor, quer trocar ideias de trabalho, dia a dia? Estamos totalmente à disposição. Se vocês, assim que vocês entrarem no Slack, joga o link de vocês pra gente adicionar e a gente se ter Ah, ali nas redes sociais, tá? Eu acho o network muito importante porque conecta pessoas e oportunidades também. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Boa noite. Obrigada pela presença de todas.
Tchau, Falei meu tchau. LinkedIn aí para já facilitar a vida do pessoal.